Dali eu já surgiu já muita curiosidade, dali eu fui buscar novos cursos para que eu pudesse chegar ao ponto em que hoje em dia eu já consigo, já, né, igual tenho alguns conflitos lá na escolinha, eu consigo às vezes muito mais dar uma solução do que os próprios pais. Tanto que eu canso de ouvir pais chegar, Bruno, você precisa falar porque eles, aí, porque você, eles ouvem. Aham. Aí eu, né, beleza, só porque depois eu vou até chegar nesse O ponto. cara parece um superpoder, né? Parece um Eu já acabei com começo de conflito na prisão, bicho, na internação. Por causa que eu tinha uma moral a mais com os caras, bicho. Ô, Cara, parece um. aí daí o cara vem e fala, pô, mas você fez o quê? Bicho, você tá dando o que a pessoa, na verdade, ali, ela tanto anseia. Todo mundo precisa de algum momento que ela tenha um escape, ela precisa de ter um lugar onde é que ela tá dando vazão a qualquer tensão, seja criança, seja adulto. Então, acho que o professor ele tem que ser uma pessoa muito bem ponderada lá dentro. O que você faz ali sobre a sua vida pessoal, pega, pega. Mas, tipo assim, enquanto um profissional no seu ambiente, cara, você tem que chegar ali e aí às vezes você tem que deixar algumas coisas que são traços seus de personalidade e tentar ver quem que é a criança que tá ali. Cara, se a gente vê todo mundo igual e você tentar vir com a régua ali fazer a mesma coisa, nunca vai dar certo. Então ali eu tenho o treinamento que é coletivo, mas a forma com que eu lido com cada aluno tem que ser individualizado. Então o professor ele tem que ter essa sensibilidade. E aí beleza, ué, mas como é que eu consigo isso? Cara, desde você estudar um pouquinho a mais algumas coisas que não são só da educação física, igual a parte de desenvolvimento, psicologia, algumas coisinhas, a própria oratória ajuda você a identificar as pessoas. Então a pessoa ela tem que ter um cernezinho ali, você tem que ter aquele grau de compreensão que às vezes eles não encontram com os próprios pais. Porque o pai naquela correria ali, bicho, ele já tá naquela pressão de chegar e falar, ó, você tem que fazer tal coisa. E o menino, a gente sabe que menino quando ele se depara com obrigação, rapaz, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar dar uma titubeada. Se você aperta muito ele cria aquela irritação, a tal da birra, põe um freio ali, mano, ele não entra. Como é que a gente consegue? Bicho, ele gosta de você, ele faz porque ele gosta de você. É aquele caso que a gente pode citar, assim, a gente só aprende de duas formas, ou no amor ou pela dor. E quando eles estão ali com a gente é porque eles gostam do ambiente. Eles sentem tanto medo ali de perder, que aí eles falam, pô, cara, isso aqui é muito relevante pra mim. Se eu não seguir o que ele tá me comentando, então por que que os pais estão perdendo isso? Porque com essa correria e com o advento desse negocinho aqui do tal do celular, a gente está perdendo um pouquinho dessa comunicação mais pessoal. Então a gente vai precisar dar uma mudada nesse ponto para a gente poder reconquistar esse laço que a gente tem com o Com filho. certeza. E não também transferir tudo isso pro professor, né, cara? Entender que aí o pai ponto tem essa responsabilidade. O perfeito. professor, ele vai contribuir, vai Você ajudar, sabe o que mas... que é complexo? Olha só. Você não pode terceirizar a educação do seu filho pro professor. Não deve, porque o ato de educar é uma coisa familiar, em casa. O professor ele tá ali para passar conhecimento, né, disciplinas e tal. Óbvio, você tem que passar os seus valores conforme você já vai passando isso. Isso já tem que vir agregado. Né? Então, uma das coisas que eu vejo, assim, me preocupa muito quando o pai fala assim, porque eu não consigo fazer ele comer tal coisa. Aí eu penso, pô, o pai fica com a criança 7 dias por semana, 24 horas por dia, o ano inteiro. Ele passa por mim 2 vezes por semana, durante 1 hora. No caso, dá 2 horas por semana. Como que eu vou ter mais poder, né, de barganha com o menino tendo 2 horas se o pai tem toda aquela semana ali para trabalhar? É porque que a gente chegou num limite já de ansiedade, de estresse e tal, que a gente, a hora que vai conversar com o filho, a gente já perdeu a paciência. E eu observo isso muito como que é. Os pais que têm mais relacionamento, por exemplo, que jogam junto, que às vezes tiram um tempinho para fazer uma caminhada, para andar de bicicleta com o filho, eles já têm mais essa facilidade porque a criança já enxerga nele ali, não, ali é um ponto realmente muito bom. A gente faz as coisas, quando você vai fazer alguma coisa, quando você faz por gosto, cara, você nem sente o peso daquele criança, ele ainda está muito emocional. Ele tem que fazer todas as obrigações dele, ela tem que ter essa ligação com o emocional dele. Se é satisfatório, se é prazeroso, cara, ele vai fazer. Por mais que seja uma coisinha meio dolorida ali, você vai e conversa com o menino. Igual a alimentação, eu tenho como regra lá na escolinha, principalmente com os meninos sub-9, é o seguinte:
Dia de quinta-feira é o dia que a gente faz o coletivo, que é o jogo. Aham. Pra jogar, meu irmão, você tem que comer uma fruta. Se não comer fruta, você não joga. Porque hoje em dia menino não quer saber de comer verdura, fruta. Aham. E aí nós, né, com alguma recorrência, a gente faz essa cobrança, terça e quinta. Aí num belo dia me chega uma mãe lá falando, né, eu tinha dado o treino lá, e ela, Bruno, você podia conversar com fulano aqui, porque ele tá fazendo o seguinte... Chegou agora ali no final de semana, a gente fez uma salada tão bonita lá e falou que não ia comer não, porque não era dia dele jogar futsal. E o tio Bruno já falou, dia de comer fruta e verdura é terça e quinta, que eu vou jogar. Eu não, cara. Aí eu tive que conversar com a turma e explicar o benefício, né, do que a alimentação saudável faz e tal. E daí eu achei muito interessante que o menino falar, não, professor, tipo, virou uma regra. Então a gente vê o poder que a gente tem de influenciar, tanto para as partes boas quanto para as partes ruins. E a preocupação que o Deus tem é do seguinte, a gente já viu em algumas situações, por exemplo, quando tinha os campeonatos, né? Às vezes está lá o professor numa beira de quadra e a forma dele cobrar o aluno, às vezes é um tanto, né, por já ter jogado e por já ter sido cobrado, às vezes faltar aquela didática, na hora do jogo, meu amigo, o cara berra, ele xinga, e aquele xingamento, a forma de incentivar o aluno a participar ali, se você às vezes gritar, ele já está sofrendo a pressão de estar jogando em frente a outras pessoas. Ele já está com a pressão de ter um resultado que está sendo cobrado. Se o professor, que é o ponto seguro dele, que está lá na quadra, começa a berrar com ele ali, cara, ele simplesmente vai congelar. Eu já cansei de ver isso, eu já cansei de ver muito aluno bom, que o professor na hora ali, pô, esse aí vai arrebentar. Aí na hora ele dá uma cobrada, só que ele grita, xinga, pô, o menino trava. Cara, isso é um gosto. Então, uma coisa é você estimular, incentivar, outra coisa é você fazer uma cobrança. Cara, imagina você como adulto, né? A gente tem as nossas demandas enquanto escola, ó. Data tal, meu irmão, você tem que passar todas as notas, você tem que estar com o diário pronto. Não tem boquinha, não. É aquela pressão, negócio. Me diga, você faz aquilo, ó, que delícia. Chegou a melhor época do meu dia, do meu mês. Ontem fui dormir 2 horas da manhã fazendo isso. Olha que delícia, perdi meu sono. A melhor coisa do mundo. Cara, a gente faz as nossas obrigações, que como adulto, a gente sabe que se você não fizer, você não ganha. A criança está nesse processo. Certeza. Ah, não, então eu vou carregar a criança aqui. Não. Você vai estimular Olha, ela. Até a fala desse pai aí retrata isso, que é como se fosse uma mini sociedade, o mundo esportivo. Exatamente. Tem suas regras para você dar bem ali naquele jogo, você precisa trabalhar o coletivo, aí tem a vida social que também existe fora da lei. Então é meio que uma micro sociedade dentro do esporte. Cara, o esporte é o que te prepara para o convívio em sociedade. Só que aqui a gente está cortando isso. E o que a gente vê mais? É criança que se você falar um não para ela vai ter um trauma. Se você falar não para algumas crianças hoje em dia, cara, é quase um crime. Tá na geração casca de ovo, qualquer coisa. Tem menino que chora, ele vai cair no chão ali, ele não vai parar um minuto porque você falou um não para ele, porque ele acha que lá ele não teve os limites dele, e não é isso. E o esporte, ele vai te dar essas primeiras vivências de aprender a lidar com regra. Cara, sem regra, a nossa sociedade seria a barbárie. Então o primeiro lugar de você introduzir regra é através do esporte. E você tem uma forma, né, de lidar com a criança e colocar ela nisso. Com certeza. Pessoal, vou continuar.